Qual a documentação será exigida para que eu possa vender o meu produto ou serviço naquele processo, naquele pregão eletrônico? E quais são esses documentos? A documentação, o que eu tenho batido muito nessa tecla, que qualquer empresa legalizada, uma empresa que está regular com sua documentação perante a justiça, ela já tem 95% da documentação exigida num pregão eletrônico. E quais são esses documentos? Vamos lá. CNPJ. Toda empresa tem CNPJ? Quando você abre uma empresa, você tem um número, um CNPJ. Não importa se você é um MEI, você vai ter lá o CCMEI com a numeração do seu CNPJ. Se você é uma ME, se você é uma EPP, uma OE, demais. Então, todas essas empresas, ela tem CNPJ, ela tem o contrato social, no caso do MEI, o CCMEI. Você vai ter certidões, dependendo do segmento, você tem certidão estadual ou municipal. A certidão federal, todas essas empresas legalizadas vão ter essa certidão. Certidão simplificada da junta comercial. O que é essa certidão? Quando você tem o seu contrato social registrado na junta, você consegue esse documento. O que mais aqui? O balanço patrimonial. Éder, eu abri minha empresa agora, eu não tenho balanço. Só que dependendo do edital, ele diz para uma empresa recém-aberta quais os documentos, qualificação financeira ele precisa apresentar naquele processo. Qual mais? Certidão do FGTS. Éder, eu não tenho funcionário. Como que você tira essa certidão? Você vai até a Caixa Econômica, se você não tiver o contador. Se você tiver o contador, você pode pedir para ele cuidar de tudo isso. A orientação que eu sempre dou, e a gente ensina desde o MEI até grandes empresários a entrarem no segmento, é que se você tiver um contador para te auxiliar com a documentação, ok, se não tiver, hoje, muito dessa documentação, das certidões, você tira via internet. Então, CNPJ precisa de um contador para abrir sua empresa. O MEI precisa? O MEI não precisa de um contador. Mas vamos lá. O CNPJ, contrato social, certidão federal, estadual e municipal, seu contador pode fornecer. Certidão trabalhista, você consegue tirar na internet. Certidão do FGTS, se for a tua primeira e você não conseguir direto no site da Caixa, ele vai pedir para que você compareça a uma agência da Caixa ou pedir para o seu contador tirar. Então, certidão trabalhista, certidão do FGTS, às vezes pedem certidão simplificada da junta comercial. E qual é o único documento que eu visualizo que tem empresas que, como não venderam para o governo em nenhum momento, não tem? É esse documento aqui, ó. Atestados de capacidade técnica. Como conseguir o tal do atestado de capacidade técnica? Atestado de capacidade técnica é um documento que comprova que você já executou aquele serviço e que cumpriu conforme o combinado. Então a empresa, vou dar um exemplo bem básico aqui. Eu, Éder, eu contratei uma empresa em Brasília, nós fizemos uma parceria onde eles fizeram o meu site, eles faziam as campanhas, cuidavam do marketing da empresa. E essa empresa, como que a gente fazia o pagamento? Troca de serviços. Ao mesmo tempo, eu participava das licitações para eles. Quando ganhava essa licitação, ou quando tinha que organizar a documentação para essa licitação, eles tinham que apresentar o atestado de capacidade técnica. E eu forneci um atestado da minha empresa, dizendo que eles estavam capacitados por aquele serviço contratado, que nós tínhamos um contrato no início, um contrato de prestação de serviço, aquele contrato que nós assinamos, eles estavam honrando conforme o combinado. Então eu apresentei um atestado de capacidade técnica e esse atestado foi utilizado em diversos pregões, que eles até arremataram os pregões. Dispensa e cotação, principalmente para o MEI ou para um ME que está começando nesse mercado, talvez seja o caminho, não para fazer dinheiro no meu ponto de vista, mas sim para adquirir os atestados de capacidade técnicas, que são documentos exigidos no pregão, precisam ser apresentados para você finalizar o processo e homologar aquela compra de um produto ou prestação de serviço do órgão público. Então, tirando o atestado,
praticamente os outros documentos são documentação básica e regular de qualquer empresa. Então, basicamente, o atestado ele vai abrir as portas da tua empresa para poder participar dos pregões eletrônicos e alçar voos mais altos. Por quê? Quanto maior a disputa, quanto maior o valor daquele pregão, maior a exigência desse atestado de capacidade técnica para comprovar que realmente você é capaz de executar aquele serviço ou venda do produto. Outra documentação muito importante, dependendo o segmento, a área de atuação, área da engenharia, ele vai pedir alguns documentos registrados no CREA. Então você precisa se atentar a alguma certificação do engenheiro, o CREA da empresa, o CREA do engenheiro. Então você precisa tomar cuidado com alguns documentos que serão exigidos conforme a área de atuação. No meu caso, equipamentos médico odonto hospitalar. O que era exigido? Vigilância sanitária, Anvisa, dependendo não, o local onde fica a empresa tem que ser feito um projeto arquitetônico. Nesse projeto arquitetônico tem que ter uma área específica para o funcionário, 2 banheiros. Tem diversas exigências da vigilância sanitária e da Anvisa para aprovar esse projeto. Uma vez aprovado, você vai ter a Anvisa, que é fundamental para você vender equipamentos da área da saúde. O que mais? Restaurante. Nós atendemos um cliente de consultoria que estão exigindo, em alguns editais, que o nutricionista assine por aquela empresa. Então você precisa ter um responsável técnico. Voltando à área de equipamentos médico odonto hospitalar, na minha empresa eu tinha um responsável técnico, no caso era um farmacêutico, tinha 2, um em período e outro em outro período, que assinava pela minha empresa lá no início integral. Depois começaram a aceitar algumas horas, 8 horas por semana, onde aquele profissional tinha que estar dentro da empresa e assinava como responsável técnico. Para isso acontecer, eu tive que registrar minha empresa no Conselho Regional de Farmácia, no caso da empresa, e registrar também o profissional. Então tem algumas exigências, mas são exigências, pessoal, que é procedimento padrão de uma empresa regular, ok?